Então, mano, dia 31 de março de 64, o bagulho ficou louco aqui no Brasil. Tinha o presidente, Jânio Quadros, em 61, que depois renunciou, aí automaticamente, já que o João Goulart era o vice, ele assumiu. E antes dele assumir, depois que ele assumiu, houve ali o golpe militar para tomar o governo das mãos de Jânio Quadros, que tudo foi arquitetado, na verdade, para que o Jânio assumisse a presidência. Por quê? O Jânio Quadros, ele era do Partido dos Trabalhadores Brasileiros, PTB. Ele era do PTB. Aí o que acontece? Por ele ser do PTB, é um partido de esquerda, ele era muito apoiado pela China, a China comunista mesmo, de Mao Tse Tung e tal, os caramba. E os brasileiros, temendo que o Brasil pudesse ser uma nova China, algo assim, e junto com uma pressão muito forte dos americanos, que os Estados Unidos queria a América longe do comunismo. Então, eles falaram, se vocês se vocês entrarem do lado do comunismo, a gente vai entrar contra vocês também, o bagulho vai ficar doido. Assim como os Estados Unidos se meteu com o Vietnã, se meteu com a Coreia, se meteu com mais quem? Vários outros países, cara, que o bagulho ficou doido também. Chegou a dividir países, né, igual a Coreia é dividida até hoje por causa disso. O Vietnã chegou a ser dividido, mas depois todo o lado comunista tomou, né, aquele lado que os Estados Unidos perdeu. No Vietnã, os Estados Unidos perdeu. Essa é real. Então, os Estados Unidos queria manter um acordo bacana com o Brasil. E por causa disso, o Brasil não poderia aceitar que o comunismo imperasse aqui. A intentona comunista tentou ser implantado no Brasil desde 1925 por Luiz Carlos Prestes. Então, o Partido Comunista sempre foi proibido aqui no Brasil. Depois, quando assim, era proibido, não era proibido, não era, dependia de quem estava no governo. Que o Getúlio Vargas, ele era um admirador do nazismo. Ele era um admirador do fascismo. Tanto que a nossa CLT é um Ctrl-C, Ctrl-V da Carta del Lavoro, que seria a CLT da Itália, né, da Itália fascista. Então o Getúlio Vargas criou a nossa CLT baseando-se na Carta del Lavoro. Enfim. Então Getúlio, de fato, o Getúlio apoiou os manifestos de Luiz Carlos Prestes. Na época ele deu $20 mil, meu mano, $20 mil era dinheiro pra caramba. Então, como Hitler fez na Alemanha, Luiz Carlos Prestes queria fazer aqui no Brasil também, espalhar rádios pelo Brasil, com o intuito de espalhar o comunismo como uma coisa boa, que salvaria o Brasil das mãos da repressão. Não sei que repressão era aquela na época, mas queria, de alguma forma, era um plano totalmente arquitetado pela Internacional Comunista russo, né, da soviético, que era para dominar, para levar um grupo de pessoas comunistas para cada país, para eles implementarem o comunismo nesses países, entendeu? Por isso que a África, na Ásia também teve esse embate aí, essa questão da crescente comunista, né, que na época Joseph Stalin ou Lenin, eu não lembro qual dos dois. Era Lenin, que eles queriam disseminar o comunismo no mundo inteiro, certo? Eles eram contra mesmo o capitalismo, e países que os Estados Unidos tinham um pezinho, eles queriam tirar o pé dos Estados Unidos de lá para botar o pé comunista. Enfim, Luiz Carlos Prestes era o cara que trouxe o comunismo para o Brasil. Ele montou o PCO, o Partido Comunista, o PCB. Ele montou o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Depois veio o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né, que é tudo a mesma bosta. Ora era proibido, ora não era e tal. Então eles começaram a perceber que o comunismo no mundo estava dando errado. Não era aquela mil maravilha que eles pregavam. Pessoas estavam morrendo. Mao Tse Tung estava matando gente a rodo. Depois veio Joseph Stalin, estava matando gente pra caramba. Aí veio a Primeira Guerra. Não, depois veio a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa não dá nem para falar, né? Coisas terríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Então, depois veio a Guerra Fria.
no período dos anos 60, 70, não, a Guerra Fria eles queriam... a Guerra Fria porque era aquela tensão, cara, o pessoal tava com medo, não sabia quem ia apertar o gatilho primeiro do míssil que poderia explodir e acabar com o meio mundo, cara. Era uma tensão tão grande que eles estavam esperando o fim do mundo a qualquer momento, porque as bombas que eles tinham na época eram mais poderosas do que as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. Então eram bombas, cara, que poderiam... Cara, loucura. Tinha um arsenal de bombas em Cuba apontando para os Estados Unidos, para você ter noção de como era a Guerra Fria, entendeu? E o mesmo aconteceu com, não lembro qual é o país, os Estados Unidos fez isso também com um arsenal de bombas apontado para a Rússia, para Moscou, para a capital da época lá, Petersburgo, não lembro qual era a capital da época na Rússia, ou na União Soviética. Então era um clima muito tenso, e na época as pessoas teriam que escolher qual lado vocês deveriam estar, ou o lado do capitalismo ou o lado do comunismo. E aqui no Brasil não foi diferente. Pessoas vieram para cá para tentar implantar esse tipo de coisa aqui no Brasil. Aí o que acontece? Aí que eu falei, né, os Estados Unidos, se vocês forem querer implementar o comunismo, a gente vai entrar de bicudo aí. Ou o exército toma alguma providência, ou o bagulho vai ficar louco, né? Então o que aconteceu? O exército deu o golpe militar para impedir que o comunismo fosse alguma tentativa de implementar o comunismo aqui no Brasil. Ponto. Aí os esquerdistas, jornalistas, artistas que eram pelo lado contra o regime militar, aquela coisa toda, falaram não, que não pode e tal. Aí veio cara, muita coisa para falar, mano. Tipo, qualquer coisa, qualquer tipo de reunião, o governo tinha que ficar sabendo. Por quê? Eles poderiam achar que eram comunistas elaborando plano contra o governo. Certo? Porque um montão de soldados foram mortos, um montão de militares foram mortos por causa de atentados pelo Brasil todo, até mesmo um atentado que aconteceu num país aí sul-americano, que eles tentaram vingar a morte de Che Guevara e pegaram o soldado errado, uma loucura pura, né? Então todo mundo tinha que andar com seus documentos. Você não andava com seus documentos, você era considerado um espião, alguma coisa assim, então você era preso, você era levado pela delegacia, aí você tinha que chamar um parente seu para levar seu documento e tal, aquela coisa, ou você era desaparecido. Aconteceu muita coisa ruim no período de recessão militar, ou no governo militar, ou na ditadura militar, ou no regime militar. Vejam bem quantas coisas o pessoal fala, né? Aconteceu, tipo a morte de um jornalista, não sei se é um jornalista americano, a qual eles apontaram como se fosse um suicídio de meio metro, cara. O cara enrolado num lençol, meio metro do chão, o cara ia se suicidar, não tinha como, né? Sim, foram a rapaziada ali que fez o trabalho sujo, né? Aconteceu muita coisa ruim. Mas, ao decorrer disso aí, o Brasil, num certo período, foi tido como a 7ª maior economia de todo o mundo, né, dentro de um período ali. Mas, internamente, aconteceram muitas coisas ruins também. Muitos artistas foram perseguidos porque os artistas escolheram lados. Eles não gostavam daquela coisa de ter alguém acima de todo mundo. Muitos não podiam votar, não tinha essa liberdade de voto e tal. Tudo era regrado, tudo era vigiado por causa da intentona comunista que ainda imperava, que ainda tentam, quer dizer, ainda está revigorando aí até hoje, essa intentona comunista. Até hoje eles estão implementando isso na cabeça das pessoas, tanto que você vê jovens aí comunistas, entendeu? Então o comunismo está vivo, está mais vivo do que nunca, é mais real do que a Terra plana. Então é um negócio sinistro, entendeu? Então hoje, dia 31 de março, é um dia que, se você for parar para trocar ideia com alguém que entende do assunto, você vai falar horas e horas e horas e horas e horas. E, cara, é um negócio muito complexo, entendeu? Tem gente que apoia, tem gente que não apoia, entendeu? Tem gente que entende, tem gente que fala que foi necessário, tem gente que acha que não era necessário. Na minha visão, não tinha um outro remédio para evitar o comunismo, né, se não fosse tomar o Brasil, entendeu? Não tinha outro remédio. Mas o que aconteceu não foi legal, entende? Foi necessário, foi um remédio amargo necessário para a gente se livrar do comunismo, pelo menos naquela época. Se os comunistas tomassem o Brasil naquela época, o que seria do Brasil hoje? Entendeu? Porque aonde o comunismo colocou a mão, não deu certo, cara.
Não deu certo. A China deu certo. Não, a China não deu certo. Pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, na China não deu certo. A forma que nós somos livres aqui hoje na China não deu certo. Você acha que a China tem essa liberdade toda que a gente tem aqui? Não tem. E o que acontece? Lá, economicamente, eles são baita capitalistas. Economicamente. Mas, politicamente e socialmente, eles são comunistas. Essa é a ideia. Só tem um partido lá. Ah, tem vários outros partidos sim, mas só um partido que ganha. É igual na Coreia do Norte, só tem um partido que ganha. Olha, eu sou totalmente contra qualquer tipo de ditadura, qualquer tipo de governo totalitário. Eu sou a favor da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Por mais que seja idiota o pensamento da outra pessoa, eu tenho que respeitar o direito da pessoa ter a liberdade dela pensar de uma forma idiota. Entendeu? Por mais que eu não concorde com a idiotice dela. Eu não concordo com a idiotice da pessoa. Mas eu concordo com a ideia dela ter a sua liberdade de expressão. Pronto. Beleza. A partir do momento que o pensamento daquela pessoa não vem atentar contra a vida de outra pessoa, é problema dela. Ela só vai causar mal a si mesma. Certo? Assim, qualquer tipo, igual a ditadura no Chile. Evitou o comunismo? Evitou. Mas foi uma ditadura sanguinolenta. Foi uma ditadura terrível de Pinochet. Foi uma ditadura... Nossa, só o povo chileno sabe como foi a parada lá. Né? Mas aqui no Brasil, ainda assim, por outro lado, teve uma educação boa, teve segurança, teve alguns aspectos bons, mas não foi aquela coisa maravilhosa, não foi aquele paraíso. Disso eu tenho certeza. Eu não vivi. Quem pode falar com autoridade é quem viveu. Entendeu? Eu não vivi, não sei como que era. Tem gente que viveu e fala que é ruim, tem gente que viveu e fala que é bom. Enfim, não tem como você chegar e... foi uma maravilha. Eu sei o que a história fala. E, infelizmente, a história tem dois lados. Tem o lado dos comunistas e os lados daquele que estavam do lado do governo. Entendeu? Então, em quem você vai acreditar? É um negócio muito complexo, é um negócio muito complicado. Enfim. Então, hoje, dia 31, é comemorado aí o dia em que os militares impediram que o comunismo imperasse no Brasil. É isso que eu acho. Mas sobre a questão do início da ditadura, eles falaram que seria por 1 ano, 2, e depois voltaria às eleições. Mas não foi. Ficaram até 84. Ficaram até 84 no poder. Né? Enfim, então, são essas coisas. Quem concorda vai concordar, quem discorda vai discordar. Mas... eu vejo assim que foi um mal necessário, mas não era para ter ficado tanto tempo. Se é uma democracia, o poder emana do povo. Isso é democracia.